Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a este canal, eu sou Kevin e este é o nosso primeiro vídeo. Estamos em meio a uma pandemia e não sabemos ao certo quando acabará. Alguns, assim como eu, estão isolados socialmente, outros, entretanto, lutam todos os dias, né, para sobreviverem nesta situação de instabilidade na esfera social, na esfera política, de saúde e também econômica. As incertezas são muito negativas, né? Tanto negativas, posso assim dizer, e elas dão uma perspectiva para o futuro também negativas. Contudo, graças ao Senhor, as esperanças surgem à medida que temos boas notícias, como o surgimento de uma vacina, a desaceleração do contágio, a redução de mortos, etc. Bom, boas notícias fortalecem até os ossos. Também entrego neste vídeo boas notícias a você. Ainda que o futuro seja incerto, ou surgem dúvidas quanto ao dia de amanhã, lembre-se, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. E também não andeis preocupados ou ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sempre que precisarmos, todos os momentos que nós precisarmos, temos que nos lembrar do Senhor, que é o nosso porto seguro, porque Ele jamais se esquece de nós. E em qualquer situação podemos nos achegar junto ao trono da graça para pedir e receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. Todas as vezes que nós precisarmos do Senhor, todas as vezes que nós tivermos alguma situação adversa, nós podemos ir até o nosso Deus, pedir misericórdia a cada momento que você precisar. Então, não esqueça disso. Só nós sabemos que misericórdia é ter compaixão e Deus se compadece de você. Cristo tem compaixão por você, Ele se compadece de ti, é o nosso fiel e sumo sacerdote, que conhece as nossas fraquezas e, portanto, pode nos ajudar em toda e qualquer situação, porque Ele sofreu as mesmas coisas que nós, Ele passou pelas mesmas situações que nós, e mesmo passando por todas as tentações, Ele não pecou. Senhor Jesus. Portanto, nós podemos pedir dele misericórdia, compaixão e ainda mais, né? A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Em Lamentação de Jeremias, ele diz que a misericórdia do Senhor ela se renova dia após dia. Então, se hoje, por exemplo, você pediu misericórdia do Senhor, amanhã você pode pedir mais misericórdia do Senhor a todo momento. Então, todas as vezes que você quiser, você pode chamar o Senhor. E nessa situação em que nós estamos, a misericórdia do Senhor nos é muito útil e necessária, né? O fato de nós estarmos vivos hoje, o fato de você estar bem, o fato de você estar com saúde, é graças à misericórdia de Deus. É graças à misericórdia que o Senhor dá. Em todo momento, o Senhor dá o seu testemunho a cada um de nós e nós podemos nos achegar a Ele a cada instante, porque Ele é um Deus que se compadece de nós. Então, o que quero dizer com isso é que quando você precisar contatar o Senhor, em todo momento, Ele estará disponível e presente. Todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, e até mesmo as aves, elas para caírem, né, qualquer acontecimento com as próprias aves, existe um consentimento da parte de Deus, ou seja, até para elas caírem, existe um consentimento de Deus. E a forma que o Senhor faz as coisas é muito diferente. As coisas que você pode estar passando agora, as coisas que você está vendo agora, é de acordo com a vontade de Deus e não depende de nós, certo? E as coisas que o Senhor faz, como já foi dito agora há pouco, são diferentes das coisas que nós fazemos. Os pensamentos do Senhor, certo? A forma em que o Senhor faz as coisas, mas muitas vezes tentamos limitar o que o Senhor pode fazer por nós. Por exemplo, nós às vezes falamos assim, Deus faz assim, 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 assado, ou vamos fazer assim, assim, assado, né? Porque dessa forma faremos a vontade de Deus, o que não é verdade. Nós falamos isso porque nós não conhecemos os caminhos de Deus, nós não conhecemos a forma que o Senhor opera e faz as coisas. Nós só conhecemos superficialmente aquilo que o Senhor pode fazer por nós e aquilo que o Senhor nos tem mostrado dia após dia. Se você olhar ao seu redor, se você for para fora de sua casa, você vai perceber coisas maravilhosas criadas por Deus, tanto as coisas acima do céu quanto abaixo da terra, são coisas grandiosas e difíceis de compreender e difíceis de explicar, certo? Nós temos que saber uma coisa, que nós não sabemos como Ele faz as coisas. Repare bem, que diz que
ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos e pedimos. Então, infinitamente mais eu não conheço. Simplesmente eu não sei o que é o infinito, porque é algo grandioso demais. Então não podemos limitar o nosso Deus às coisas que nós pedimos ou pensamos, porque ele pode fazer infinitamente mais. Ok? E ainda outro versículo em Isaías 55, versículo 8, que está escrito que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e também que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E no versículo seguinte diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, primeiramente, que a forma em que você faz as coisas, a forma em que você pensa sobre as coisas não são não são a forma que o Senhor faz e nem a forma que o Senhor pensa. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. A forma que o Senhor faz e vai fazer não são as formas que você quer que Deus faça. Apenas você precisa esperar e ser paciente para com isso. A única coisa que você precisa saber é que como Deus faz as coisas e os pensamentos dele são diferentes dos nossos e a forma em que o Senhor faz as coisas são diferentes das nossas, a única coisa que nós temos que fazer é encaminhar todas as nossas preocupações para com Ele. Todas as coisas que nós precisarmos, nós temos que encaminhar para Deus. Se você tem alguma dificuldade, se você precisa de alguma ajuda, auxílio, o primeiro porto seguro que você pode ter é Deus. O primeiro porto seguro que você pode encaminhar todas as suas dificuldades é o nosso Senhor. Né? Todos os momentos que você precisar, Ele está lá. Até porque o Senhor fala, ao final de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então você pode se apossar dessa palavra e dizer, Senhor, o Senhor diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor nos dá conforto e possa nos ajudar em todo momento. Porque é disso que nós precisamos todos os dias. Se você encaminhar as suas preocupações para Ele, Ele irá fazer as coisas, com certeza. Mas da forma que Ele faz, não como você quer que Ele faça. E da forma que Ele pensa e não como você pensa. Nesse momento, é só aquilo que você precisa fazer. Encaminhe suas preocupações a Ele e Ele fará tudo por você. Você não precisa pedir para que Deus faça assim, assim, assado, desse jeito, dessa forma, como você quer. Mas você coloque na mão dele para Ele fazer como Ele faz. Porque os caminhos dele são diferentes, novamente, dos seus. Nesse momento difícil, né, lá fora as coisas estão acontecendo, nesse momento, o que a gente pode fazer apenas é confiar no Senhor. Porque quando Ele está contigo, não há nada do que você possa temer. O que você precisa saber é que quando o Senhor está com você, não há nada do que você possa temer e nem do que se espantar. Apenas você precisa ser forte. Nesse momento, é necessário ser muito forte, estar firme nesse momento, para que as muitas coisas adversas ao redor do mundo não venham nos afetar. Nós sabemos que muitas crises afetam a todas as pessoas, seja no psicológico, seja na questão física da pessoa, e essas coisas são prejudiciais a todos nós. Nós sabemos disso. Então, por isso, nós precisamos ser fortes nesse momento, mas por nós mesmos não conseguimos, porque somos seres frágeis demais. E por isso nós precisamos confiar nele. E ele nos dirá que nós devemos ser fortes. E com certeza te ajudará e auxiliará quando você precisar. E você encontrará descanso quando você estiver na maior e da pior das situações. O que você precisar fazer é algo muito simples, você só precisa estar na presença dele. É isso que você precisa estar. Estar na presença dele, sempre buscando. E nesses tempos maus é o que você precisa fazer, né? Lembre-se o que o nosso Senhor Jesus já havia falado, que haveriam terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, né? E também grandes sinais nos céus. O que nós estamos vendo são coisas espantosas. De repente, todas as nossas rotinas mudaram. Tudo que nós fazíamos, não fazemos mais. Os tempos mudaram. Nós estamos verificando sucessivos acontecimentos que acabam nos trazendo certas incertezas e até mesmo descrenças para o futuro com relação aos nossos filhos, com relação às pessoas próximas, às pessoas que nós amamos. O Senhor havia falado isso para a gente. A profecia cada dia mais está se cumprindo, as coisas estão acontecendo, mas não é para nós nos espantarmos. É para nós estarmos de sobreaviso. Então isso é um aviso para nós. Todas as coisas, na verdade. E em outro versículo paralelo, apesar de essas coisas acontecerem, coisas espantosas, sinais nos céus, mesmo essas coisas acontecendo, o nosso Senhor Jesus ainda diz, porém, tudo isto é o princípio das dores.
E em grego, esse princípio das dores é o princípio das dores de parto, ou seja, quando uma mulher está sofrendo de dor de parto, as primeiras dores acontecem e tempos depois começam a se agravar e a frequência em que as dores acontecem são cada vez mais. Isso significa que a cada dia as situações vão ficar cada vez mais difíceis e vão se agravando cada vez mais. Então, por isso nós não devemos ficar espantados, mas sim de sobreaviso. De um lado, né, nós temos que as situações exteriores são para nós sinais, né? E por outro, os seres humanos atingiram patamares, né, graves, né, nesses tempos difíceis. Na verdade, o fato de os seres humanos estarem cada vez mais difíceis de se conviverem, as situações ficam cada vez mais difíceis, porque agora você não pode mais se apoiar nas questões da natureza, porque elas estão totalmente sendo cada vez mais abaladas, tantas situações que acontecem ao redor, muitas situações muitas situações com relação ao meio ambiente estão sendo debatidas, porque muitas coisas estão acontecendo, coisas negativas estão acontecendo, e assim, de fato, nós não podemos mais nos apoiar tanto na natureza por causa disso, né? E também não podemos apoiar no ser humano, porque ele está se tornando um ser cada vez mais difícil de você conviver, porque eles se tornam egoístas, mais amigos deles mesmos, mais pessoas que pensam em si mesmas e não pensam mais no outro, né? Até que o Senhor havia falado que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. Isso está acontecendo na verdade porque muitos rejeitaram a palavra de Deus, preferiram estar sobre eles mesmos, né? Preferiram estar fazendo as coisas por si só, acreditando que sendo libertos da palavra de Deus poderão fazer qualquer coisa, porque não estando sobre a palavra de Deus, eles simplesmente estão livres para fazer o que eles querem. Isso é o que eles pensam. Por isso, em qualquer situação, nessas situações, a gente precisa estar muito confiante na palavra de Deus, estar apegado à palavra de Deus, porque o Senhor já nos falou que a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Porém, o Senhor também dá um outro aviso, que se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Cabe a você fazer a sua parte. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Ouça as orientações dadas pelas autoridades de saúde, porque nenhuma autoridade há que não proceda de Deus, e Ele é quem institui a cada uma, e é também quem tira do poder. E principalmente, devemos ser obedientes a Deus, que diz a nós, seu povo, vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, só por um momento até que passe a ira. Vamos obedecer, pois a obediência nos traz bons resultados, nos traz coisas maravilhosas para cada um de nós. E também atentemos ao provérbio que diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Bom, sejamos mais prudentes. Beleza, pessoal? Nós chegamos ao fim desse vídeo. Agradecemos a sua atenção. E se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like e deixe também seus comentários. Até a próxima. Fiquem com Deus.